Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ofereceu uma estrutura teórica complexa para entender a mente humana, composta principalmente por 3 elementos: o id, o ego e o superego. O personagem Homelander, da série The Boys, pode ser analisado sob essa ótica freudiana para compreender suas motivações, comportamentos e conflitos internos. Quite sweet. I'm the Homelander. And I can do whatever the fuck I want. Oh my God. De acordo com Freud, o id é a parte primitiva e instintiva da mente que busca a gratificação imediata das necessidades e desejos básicos. No caso de Homelander, seu id é extremamente dominante. Ele tem um desejo insaciável por poder, controle e adulação. Suas ações impulsivas e muitas vezes violentas refletem um id desenfreado, buscando satisfazer suas necessidades de forma imediata e sem considerar as consequências morais ou éticas. Seus comportamentos sádicos, a necessidade de ser amado e idolatrado e sua busca incessante por reconhecimento são manifestações claras desse componente primitivo da mente. O ego, segundo Freud, é a parte da mente que medeia entre os impulsos do id e as restrições do mundo real. Ele tenta satisfazer os desejos do id de maneira socialmente aceitável e realista. Em Homelander, o ego é frequentemente manipulado para atender seus próprios interesses, refletindo uma personalidade narcisista. Ele é altamente estratégico e consciente da imagem pública, usando seu status de super-herói para manter controle e poder. No entanto, o ego de Homelander está constantemente em conflito com seu id desenfreado, resultando em comportamentos erráticos e descontrolados quando suas necessidades não são atendidas. O superego representa a internalização das normas sociais e morais, funcionando como uma espécie de consciência. Em Homelander, o superego parece subdesenvolvido ou distorcido. Sua bússola moral é quase inexistente e ele demonstra pouca ou nenhuma empatia pelos outros. Suas ações são guiadas por um senso distorcido de superioridade e uma crença de que ele está acima das leis e normas que regem a sociedade. O superego de Homelander é moldado mais pelo desejo de manter uma fachada de perfeição e poder do que por uma verdadeira compreensão ou adesão a princípios éticos. A relação de Homelander com figuras de autoridade, como Stan Edgar e Madeleine Stilwell, também pode ser vista através de uma lente freudiana. Essas figuras servem como substitutos parentais, influenciando sua psique de maneira profunda. A necessidade de aprovação e controle que Homelander demonstra pode ser vista como um reflexo de suas experiências infantis e da ausência de uma verdadeira figura parental, amorosa e disciplinadora. A análise freudiana de Homelander revela um personagem dominado por impulsos primitivos, id, com um ego que serve principalmente para manipular e manter o poder, e um superego distorcido que falha em oferecer qualquer orientação moral significativa. Essa dinâmica interna complexa resulta em um indivíduo perigoso, imprevisível e extremamente narcisista, cuja busca incessante por gratificação e controle faz dele uma figura profundamente trágica e perturbadora. Your brand is hope. Baseball, America, Howdy, boys. sunshine. You don't do vengeance. Keep those hands down by your sides. Homelander
exibe características clássicas de narcisismo maligno, um termo que, embora não cunhado por Freud, se encaixa bem na análise freudiana. O narcisismo maligno é uma combinação de narcisismo, agressão e comportamento antissocial. Homelander busca constantemente validação e adoração dos outros, mas sua incapacidade de receber críticas ou lidar com rejeição de forma saudável leva a comportamentos destrutivos. Sua fachada de perfeição e seu desejo de ser visto como um salvador são maneiras de alimentar seu ego frágil, que está sempre à beira de desmoronar. A necessidade de poder de Homelander pode ser vista como uma manifestação de seus desejos reprimidos e da falta de controle que ele experimentou na infância. Freud sugeriu que os traumas e frustrações da infância poderiam moldar o comportamento adulto de maneiras significativas. Homelander foi criado em um ambiente controlado como um experimento, e sua falta de uma figura parental, amorosa e orientadora o deixou com um vazio que ele tenta preencher com dominação e controle. Sua capacidade de manipular e intimidar aqueles ao seu redor é um reflexo direto dessa dinâmica de poder desequilibrada. A falta de empatia de Homelander é um aspecto crucial de sua psicologia. Freud acreditava que a capacidade de formar vínculos emocionais e sentir empatia pelos outros era uma parte importante do desenvolvimento humano saudável. Homelander, no entanto, parece incapaz de formar conexões genuínas com outros seres humanos. Sua infância isolada e a forma como foi tratado como um objeto de experimentação provavelmente contribuíram para essa incapacidade de se relacionar de forma saudável com os outros. Sua indiferença para com o sofrimento alheio e sua disposição para cometer atos de violência extrema, sem remorso, são indicativos de uma profunda desconexão emocional. O desejo de Homelander de controlar todos ao seu redor pode ser interpretado como uma tentativa de lidar com a ansiedade e o medo. Freud sugeriu que muitos comportamentos humanos são motivados por tentativas de lidar com sentimentos de ansiedade. Para Homelander, o controle absoluto sobre sua imagem pública e sobre aqueles ao seu redor é uma maneira de manter a ilusão de invulnerabilidade e poder. No entanto, essa necessidade de controle é também sua maior fraqueza, pois qualquer ameaça a seu domínio provoca reações violentas e imprevisíveis, revelando sua insegurança subjacente. O conflito entre os desejos do id e as tentativas do ego de manter uma fachada de perfeição cria uma tensão constante dentro de Homelander. Esse conflito interno é uma fonte de sofrimento e instabilidade para ele. Freud acreditava que tais conflitos poderiam levar a comportamentos neuróticos, e no caso de Homelander, isso se manifesta em episódios de raiva explosiva e comportamentos imprevisíveis. Sua incapacidade de reconciliar seus desejos internos com as expectativas externas faz dele uma figura complexa e trágica, presa em um ciclo de autodestruição e busca incessante por validação. Ao analisar a psique de Homelander através da lente da teoria psicanalítica, vemos um indivíduo dominado por um id extremamente poderoso, um ego manipulador e um superego subdesenvolvido. Este desajuste entre as três forças constitutivas da mente humana, segundo Freud, resulta em uma personalidade profundamente narcisista, sedenta por poder e adulação e incapaz de formar conexões humanas genuínas. Homelander exemplifica como traumas e carências na infância podem moldar comportamentos adultos de maneiras trágicas e destrutivas. Criado sem amor, cuidado ou orientação moral, ele se transformou em um ser cuja busca incessante por controle e validação revela uma profunda insegurança e medo de rejeição. Seus atos de violência e desprezo pelas normas sociais
são manifestações de uma mente em constante conflito e desespero. Sua falta de empatia e sua indiferença ao sofrimento dos outros podem ser vistas como resultado de uma infância desprovida de vínculos emocionais saudáveis. Este déficit emocional, combinado com a necessidade de manter uma imagem de invulnerabilidade, faz dele uma figura perigosa, cujas ações são guiadas por impulsos primitivos e um ego fragilmente construído. A análise freudiana de Homelander destaca a importância de uma infância saudável, repleta de amor e orientação, para o desenvolvimento de uma personalidade equilibrada. Sem isso, os indivíduos podem crescer dominados por desejos primitivos, com egos manipuladores e superegos distorcidos, tornando-se incapazes de viver em harmonia com os outros ou consigo mesmos. Em suma, Homelander é um estudo de caso sobre os perigos de uma mente desequilibrada, onde a busca por gratificação imediata, controle absoluto e reconhecimento incessante leva a uma vida de autodestruição e sofrimento. Ele é um exemplo extremo, mas ilustrativo, de como os componentes da psique podem interagir de maneiras disfuncionais, resultando em comportamentos aberrantes e perigosos. Thank you for finally being honest.